No vídeo anterior, a gente viu que a causalidade da pandemia de gripe espanhola de 1918 não teve qualquer relação com micro-organismos transmissíveis, certo? E o estudo de Rosenau, de 1919, que a gente viu e agora recapitula, provou isso, tá? E a gente então avaliou as consequências dos fatos e viu que a teoria do contágio é uma ficção e que isso praticamente transforma a medicina farmacêutica num derivado de uma ficção. Então, objetivamente falando, existe a propaganda de um negócio, tá? Que do ponto de vista científico é falso, é uma propaganda falsa, tá? Mas que tem patrocinado a mídia e agentes políticos que aparelharam o Estado, tá? E o Zé Gotinha não me deixa mentir. Então, olha aqui, tá? A gente viu isso. Mas resta explicar o seguinte, né? Se é verdade que não houve contágio, né, o que foi que causou a epidemia da gripe espanhola de 1918? E mais ainda, será que foi a mesma coisa que causou a pandemia da Covid em 2020? Será que isso aconteceu? Porque nós assistimos a uma reencenação, tá? Literalmente, do que aconteceu em 1918, nós vimos em 2020. Então, a pergunta é, foi a mesma causa? Se foi, qual foi? Se não foi, quais foram as causas? Tá? E é isso que a gente vai descobrir agora. Então, a primeira consideração é a seguinte. Se você levar em conta que o tal vírus da Covid foi manipulado na China, em Wuhan, na China, nesse caso, a pandemia da gripe espanhola e a plandemia da Covid foram causadas por fatores distintos. Porque teve uma novidade. Houve uma manipulação laboratorial chamada ganho de função, tá, na China, que ampliou o alcance e a virulência do vírus da Covid. Tá? É uma novidade e tanto que agora está oficializada. Tá? Veja o link da Casa Branca com as informações na caixa de comentário. Então a gente tem aqui, ó, tá? O link dessas informações está na caixa de comentário. É uma novidade que veja que o Trump tirou a luva, certo? O pessoal dele sabe que o vírus foi manipulado, tá? Sabe que o vírus foi manipulado, sabe onde o vírus foi feito, certo? E sabe quem fez. Olha a cara dessa criatura, tá? E tem o relatório completo com 557 páginas para quem quiser saber detalhes desse assunto. O ponto é que está oficializado que houve uma armamentização desse vírus. Agora, toda essa teoria, toda essa história é um pouco mais complicada do que parece, tá? Porque a manipulação em questão, o chamado ganho de função, transforma o vírus numa arma biológica. E esse processo tem base no conhecimento científico militar. Então, existe uma infraestrutura militar subjacente no esquema. E aí você encontra as impressões digitais da DARPA no vírus da Covid. Então a gente tem aqui, vamos aqui trocar as imagens e ilustrar agora do que trata a DARPA. A gente está falando da Agência de Projetos Avançados de Pesquisa de Defesa, que foi fundada em 1958, tá? É do Departamento de Defesa dos Estados Unidos,
tem um orçamento anual de 4,3 bilhões de dólares para financiar e desenvolver projetos de alta tecnologia para fins militares e de segurança nacional, com aplicações em diversas áreas. Então, lembra que a DARPA é o berço do bom, do mal e do feio. Guarda isso. E se a gente levar em conta os amplos recursos financeiros e tecnológicos, tá, a armamentização do vírus da Covid pode ter sido enorme. A gente sabe como o bacilo acusado pela gripe espanhola de 18 se comportou, porque o estudo de Rosenau mostrou isso. Quer dizer, o bacilo não contagiou ninguém. Mas o bacilo de Pfeiffer, da gripe espanhola, não veio de Wuhan, na China, tá? E a gripe espanhola aconteceu 40 anos antes da DARPA ser fundada. Ok? Agora, ao mesmo tempo, as vacinas, a gente estava falando do vírus da Covid, agora a gente está falando das vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid. Elas têm base em plataformas de vacinas de RNA mensageiro, tá? Que foram desenvolvidas pela mesma DARPA, tá? Que também lançou as bases para as empresas criarem vacinas em tempo recorde, tá? E continua financiando e apoiando o avanço de pesquisa e desenvolvimento das vacinas. Esse meme aqui, ó, faz um comentário da relação entre a bomba atômica, na figura do Dr. Strangelove, do filme do Stanley Kubrick, e a vacina da Covid, na figura do Dr. Fauci. Aqui a gente tem esse toque, essa relação, tá? E, muito curiosamente, a ideia da DARPA agora é integrar várias tecnologias para interromper a propagação de doenças virais. Interromper a propagação de doenças virais e posicionar os Estados Unidos para responder melhor a futuras pandemias. Tá? Porque, claro, eles já sabem que vai ter futuras pandemias. Entendeu? Eles têm uma bola de cristal, certo? Enquanto isso, o contágio justifica interromper a suposta propagação de futuras pandemias. Agora, para fechar a questão da causalidade das epidemias, houve o ganho de função no vírus da Covid, que aumentou o alcance do vírus. Fora isso, as causas compartilhadas, que podem ser correlacionadas tanto com a gripe espanhola como com a Covid, são duas: o medo e a eletrificação. Tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar do medo. Não tenha medo. Vamos falar do medo. Olha, tem vários aspectos do medo que passam batidos, passam despercebidos, tá? Isso só aumenta o poder de ação que o medo tem sobre a gente, certo? Você não está percebendo, né? Então vamos ver isso com mais atenção. Geralmente as pessoas se conformam a variadas situações porque têm medo de uma série de possíveis consequências da não conformidade. Quer dizer, perdas. Tá? Perder o emprego, perder amigo, perder a validação das pessoas, ou ser ridicularizado, cancelado, etc, etc. O fato é que nada inibe mais a iniciativa de uma pessoa do que o medo da perda. Guarda essa peça. Agora, quando você faz uma reflexão, você nota que o medo tem sido progressivamente instilado na mente das pessoas há muito tempo. E, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
não é isso? Porque a água mole bate sempre no mesmo lugar, com periodicidade, com ritmo, e vai moldando a mente com o tempo de uma geração para outra. E de repente, a maioria das pessoas se encontra imersa no medo e não consegue conceber a vida sem ter medo. E aí, o hábito do medo vai habituando o comportamento. E, evidentemente, isso é uma forma muito eficaz de consolidar a obediência das pessoas, certo? Agora, imagina que as estratégias de guerra, tá, para incutir medo no inimigo são tão antigas quanto a própria guerra. Lembra disso? Existe uma vasta bibliografia acadêmica nesse sentido, tá? Vamos puxar aqui, ó. Olha aqui. Tá certo? São páginas e páginas de fontes que explicam tudo isso, tá? E desde o rádio, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, com a televisão, a gente viu o medo propagado pela mídia de massa na população doméstica em todos os países, sem exceção, em nome de programas geopolíticos secretos que têm sido justificados como segurança nacional. Então, o conluio entre a mídia e a inteligência militar está rolando há 70 anos. Então, veja, por exemplo, a Operação Mockingbird, para cooptar jornalistas, que rolou a partir da década de 1950. Aqui, ó. Isso aqui tá tudo muito bem estudado. Esse conluio rolou. E, no geral, o conluio entre a política e a mídia está bem documentado, né? E só aumentou com as novas tecnologias de comunicação, tá? Só aumentou. E a projeção do medo foi ficando cada vez mais proeminente, porque funciona, porque é confiável e dá para medir os efeitos. É uma arma perfeita na era da informação, em que todo mundo carrega uma tela audiovisual no bolso, certo? O medo cega a mente, neurologicamente falando, tá? E faz com que você aceite uma narrativa irracional, sem nenhum sentido. E você perde o senso de proporção das coisas e acaba habituando o cérebro a obedecer e até cultuar com orgulho coisas desproporcionais, descabidas, coisas absurdas, coisas feias. E esse cenário explica muito da confusão mental em larga escala que a gente está vendo agora. Tá? Tem gente habituada, viciada no medo por todo lado. Tá? Foi isso que criou a demanda da indústria permanente de assistência especializada que a gente vê na tela desde a chegada da televisão. É seguro de todo tipo, toda espécie. Advogado, agência governamental, não governamental, grupo de seguro de saúde, de segurança, alarme, serviço médico, emergencial. Aparece tudo isso, aparece algum serviço dessa natureza, né, ou produto para proteger, que é proteger você de alguma coisa. Especialmente ladrão, acidente e doença. Ladrão, acidente e doença. Medo, medo, medo. E aí aparece um novo decreto mandatório de imunização. Aí vem aqui um novo medicamento. Ali aparece um Prozac, um Rivotril para acalmar os nervos. E por aí vai. Então, imagina esse cenário. Agora, o mais incrível disso tudo é que o medo é uma não entidade. Não entidade. Apesar do tamanho e do poder da indústria do medo, que efetivamente controla populações inteiras, o fato é que o medo não existe como entidade, mas você é levado a pensar que existe. Se isso parece loucura, é porque o assunto lida com a loucura.
O medo obstrui o processo cognitivo em termos neuroquímicos. É coisa de louco. Tá entendendo? Então avalie o seguinte. Primeiro, nota que o medo, de fato, existe apenas em companhia de uma fonte, que presumivelmente traz consigo um perigo ou uma ameaça. É daí que vem. Mas em si, o medo não existe por si só. É uma não entidade. Segundo, nota que você não está ciente do medo quando você sente medo, porque você está naquele momento ocupado em se afastar da fonte do medo, a fonte que está ameaçando, que está trazendo perigo, certo? E é por isso que o medo produz neuroquímicos para mover o sangue do cérebro pensante para o cérebro fugitivo. Ou seja, a orientação do sangue muda para dar suporte para as pernas e os braços, ok? Porque o objetivo é agir instintivamente quando o perigo está próximo, sem pensar, porque não dá tempo para pensar, tá? E assim a gente pode correr do perigo ou lutar contra o perigo melhor, porque os braços e as pernas estão funcionando melhor. Tá? Esse é o nosso desenho natural. Então, a resposta cerebral às situações de perigo foi biologicamente selecionada. É parte do desenho, é parte da nossa programação neurobiológica, certo? Mas aí você pode perguntar, mas se é natural, então qual é o problema? Afinal de contas, o medo tem uma grande utilidade na autopreservação, né? Então qual é o problema? Bom, o problema é o seguinte: a resposta cerebral ao perigo pode ser eliciada a partir de cenários artificialmente projetados na mente. Artificialmente significa tecnologicamente projetados na mente, com deliberação. Esse é o problema. Tá? E o poder químico que é desencadeado na resposta a essa projeção, tá, artificial, deliberada, o poder químico é enorme. Olha, é o tal negócio. O futuro é feito de eventualidade. É o que faz o futuro. Todo mundo eventualmente morre ou fica doente. Tá? Coisas eventualmente dão errado. E carros, automóveis, eventualmente batem. Então, num dado momento, tá? Isto é uma fração irrelevante do número de pessoas que permanecem vivas, coisas que dão certo e carros que não batem, e por aí afora. Mas a probabilidade existe e é projetada na mente. Isso gera uma operação autodestrutiva do ponto de vista bioquímico, hormonal, enzimático. Quer dizer, o medo corrói, desgasta, mina a saúde da gente. Tá? É a capacidade de discernimento, especialmente. Porque lembra do seguinte: o medo é natural, mas nós não fomos desenhados para ter medo o tempo todo. Era para ser uma coisa emergencial, ocasional, na melhor das hipóteses, não um hábito. Tá? A própria saúde e o desenvolvimento do organismo humano é incompatível com medo. Tá certo? Agora, mais recentemente, o medo foi combinado a uma campanha que tocou terror na população para aceitar a injeção de uma terapia genética desenvolvida pela DARPA. Todo mundo viu isso tomar lugar com os próprios olhos. Houve um ataque de propaganda, uma guerra psicológica coordenada mundial que foi declarada por governos sobre os cidadãos. Você testemunhou isso tanto quanto eu. Uma campanha bombardeando a mente com o medo para controlar o comportamento das pessoas. Certo? Daí a gente viu o terror patrocinado com dinheiro público na campanha de vacinação da Covid. E mais,
a gente viu a propagação do medo como resposta inconsciente das pessoas a gatilhos externos que são controlados pelo Estado. E, novamente, o Zé Gotinha não me deixa mentir. Então, isso posto, vamos entender, nós estamos numa guerra de informação, não de chumbo. Tá? É uma guerra que transforma a mente no campo de batalhas, tá? Com balas de dados, vamos dizer assim, bytes de informação que induzem a gente a pensar, sentir e agir de maneira específica. Tá? E o poder do medo como arma psicobiológica precisa ser examinado por toda e qualquer pessoa. Por trás do ataque tem gente que sabe como o seu cérebro funciona muito melhor do que você sabe. Tá? É o mesmo pessoal que desenvolveu a arma biológica com o apelido de vírus da Covid. Está no documento da Casa Branca. Olha lá. Foi por isso que eu trouxe a DARPA para dentro da discussão. Certo? Essa gente tem conhecimento super avançado. Eles dominam uma longa lista de instrumentos e componentes de guerra, inclusive o medo, que contagia e se propaga que nem praga. E isso tudo que a gente está discutindo remete à falsidade científica que atribui a causalidade de doenças a micro-organismos transmissíveis. Quer dizer, tudo isso remonta à questão do contágio, que aparentemente faz sentido porque o micro-organismo é invisível. Começa por aí. O que eu não posso ver, eu tenho que imaginar. E o pessoal já imagina vírus voando por aí, né? Enquanto que o vírus é um exossoma que não sobrevive fora de hospedeiro. Mas como ele é invisível, eu preciso imaginar. Certo? Ao mesmo tempo, a eletrificação também é um processo invisível. A diferença é que no caso da eletrificação, a gente constata evidências da relação entre a gripe e distúrbios na eletricidade. Essa correlação nunca foi estabelecida com micro-organismos transmissíveis. Então, uma referência-chave dessa questão da eletrificação é o livro O Arco-Íris Invisível. Esse livro aqui, ó. Tá? Do Arthur Firstenberg, que narra a história da eletricidade do mundo. E aqui a gente vê que os surtos de doenças nos últimos 150 anos têm acompanhado os passos na direção da eletrificação da sociedade. Então, vamos ver como é que isso funcionou, como é que isso se deu. O primeiro estágio veio com a era dourada da instalação de linhas telegráficas, tá? Que culminou em 1875, tá? E formou uma teia com 700 mil quilômetros de linhas sobre o planeta. 700 mil quilômetros. Tá? Vamos ver o contexto disso aqui. Quer dizer, imagina fio de cobre suficiente para circundar o planeta quase 30 vezes. E isso foi muito rapidamente implantado, certo? Aqui, ó. Tá? Esse período se correlaciona com uma nova doença, que foi então chamada neurastenia, que chegou para ficar. Olha aqui. Tá? Chegou para ficar e que hoje a gente chama de síndrome da fadiga crônica. Quando a pessoa fica fraca, exausta, não consegue se concentrar. E ambos os sexos têm sido amplamente afetados. Tá? Agora, quando a neurastenia apareceu, dava dor de cabeça, tontura, zumbido, pulso acelerado, dor na região do coração, palpitação, o pessoal ficava deprimido e tinha ataque de pânico. Ou seja, continua firme. Tá? Mudou nome, mas o endereço é o mesmo, certo?
Na época, um médico chamado Dr. George Miller Beard, tá, notou que a doença se espalhava ao longo das rotas de ferrovias e linhas telegráficas. Aqui, ó. Tá? E que os sintomas se assemelhavam à gripe. Correto? Em seguida, durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, os governos de todo lado instalaram antenas, tá, que eventualmente cobriram a Terra com uma teia de sinais de rádio. E durante a última parte de 1918, a gripe espanhola atingiu 1/3 da população mundial e matou mais do que a peste negra do século XIV. E como visto e revisto, a gripe de 18 não foi causada pelo contágio de um micro-organismo transmissível. Tá? A correlação causal se encontra em sinais de rádio, que também são invisíveis. Tá? Mas a invisibilidade do bacilo dito contagioso era muito útil para uma nova indústria que estava então sendo implantada e que trazia o processo petroquímico para a arena da saúde, ou seja, a indústria farmacêutica. E tudo foi claramente planejado, com cuidado e bem financiado pela Fundação Carnegie, como mostra o relatório Flexner, que esse aqui, veja bem, tá? Veja que o lobby da indústria abarca temas essenciais da educação médica, tá? E afeta todos os estados americanos e o Canadá. Isso em 1910. Então, 8 anos depois desse relatório, o contágio da gripe espanhola era uma tese conveniente e um bacilo invisível descoberto pelo Richard Pfeiffer em 1893 foi usado na tese. Aí, em 1919, o estudo de Rosenau mostrou que a tese do contágio não tinha qualquer base na realidade. Mas até hoje, mais de um século depois, ninguém parece estar prestando atenção nisso. Oh Deus! Não é verdade? Depois da gripe espanhola, o ano de 1957 marcou a instalação do radar no mundo inteiro, inclusive o primeiro radar meteorológico, desculpa, moderno, da modernidade, que estabeleceu uma rede nacional, primeiro nos Estados Unidos, de alerta meteorológico e também um novo sistema para defesa aérea do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte e ainda instalações de radar para detectar ameaças das forças soviéticas. Isso já cobriu o Ocidente inteiro. Tá? Em fevereiro do mesmo ano, 1957, a gripe asiática começou e durou um ano. E mais um micro-organismo, dessa vez um vírus chamado H2N2, levou a culpa, certo? Uma década mais tarde, os americanos lançaram 28 satélites nos cinturões de Van Allen. Aqui, vamos ver a magnitude do alcance do negócio. Tá? Veja bem, numa tacada, o número de satélites triplicou, tá? E inaugurou a pandemia de gripe de Hong Kong, que começou em julho de 1968. Tá? Mas foi o vírus, dessa vez H3N2, que levou a culpa. Tá? Esse cara aqui, ó, segundo fontes, ele foi que causou todo esse barulho, ok? Bom, e agora, na era da comunicação móvel, certo? O celular, o serviço de celular, que a gente vê aqui, olha aqui. O serviço de celular se encaixa, o crescimento do serviço se encaixa com níveis de doenças e mortalidade crescentes que têm sido observadas e monitoradas em grandes cidades. Los Angeles, Nova York, San Diego e Boston. Essas cidades têm estudos muito precisos sobre isso.
Isso a partir de 1996, certo? Na medida em que os sinais sem fio foram preenchendo as múltiplas frequências da atmosfera. Então, foi criando, né, uma coisa de forma acelerada, em compasso com os surtos de SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Severa, surtos de MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, e a Covid-19. E agora, a tecnologia 5G está chegando. A tecnologia 5G está chegando. E adivinha quem desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento 5G? Quem poderia ser? A DARPA, claro. Aliás, o departamento de defesa inteiro está cada vez mais focado na intersecção entre a tecnologia 5G, a ciência quântica e a energia direcionada, tá? Que eles consideram essenciais para a guerra moderna. Então, essa é a natureza da tecnologia 5G. Guerra. Ao todo, os surtos de gripe têm ligações estatísticas com o processo de eletrificação. Fora isso, os venenos e as toxinas causam doenças, não vírus e nem bactéria. As armas biológicas causam doenças, não micro-organismos transmissíveis. Tá? Um vírus normalmente age como um detergente bacteriano. O vírus é bacteriófago e ajuda a manter a nossa saúde. Isso está bem resolvido. Então, não adianta colocar a culpa da doença num vírus invisível. O culpado é invisível, mas não é um micro-organismo. Certo? O balanço final é o seguinte, ó. Além de toxinas que são ingeridas, respiradas e injetadas, como é o caso do alumínio que está presente nas vacinas e na água, tá? Além disso, o medo que destrói por dentro e a eletrificação que vem de fora são os fatores atuantes e designáveis na equação dos surtos de gripe. Tá? E em cima disso, as armas biológicas têm atuado na produção de doenças em pequena e grande escala há décadas. Então, esse é o balanço, a situação.